Este é o arcanjo Rafael. Sua origem está no judaísmo, embora ele esteja presente também no cristianismo e no islão. Seu nome significa Deus cura. Consequentemente, ele é o anjo da cura e da medicina. No livro de Enoque, ele foi o anjo que lutou contra Samiasa, o líder dos anjos rebeldes, e prendeu Azazel debaixo de um deserto chamado Dudael. Na Igreja Católica, ele aparece apenas em um livro, o Livro de Tobias. Quando li este livro pela primeira vez, achei no mínimo estranho. Um anjo andando em meio aos homens, realizando proezas e ensinando feitiços. Isso chamou minha atenção. No vídeo de hoje vamos falar do ritual do anjo Rafael. O livro de Tobias é escrito em uma narrativa em primeira pessoa, por um indivíduo chamado Tobit. Tobit teria sido um israelita de muita fé no Senhor Jeová, que teve uma vida difícil. Sua prática de sepultar os corpos de outros israelitas mortos, o que era proibido, teve um preço alto. Chegou a ser feito prisioneiro e ter todos os bens confiscados, inclusive a mulher, Ana, e seu filho, Tobias. Mas, mesmo assim, não desistiu de tal ato de caridade. Uma noite, enquanto jantava, disse ao seu filho que chamasse alguém que fosse também fiel ao Senhor, para que comesse junto com ele. Porém, o filho voltou com más notícias. Um israelita havia sido assassinado, estrangulado em praça pública. Tobit saiu para enterrá-lo, mesmo já estando sendo perseguido pelas autoridades por tal prática. Após voltar para sua casa, Tobit foi dormir com o rosto descoberto por causa do calor. Então pardais defecaram em seus olhos, deixando-lhes com manchas, e sua visão foi piorando até ele ficar totalmente cego. Nessa condição, Tobit teve que ser sustentado por outras pessoas por 4 anos. Sua mulher, para ajudar nas despesas, fazia trabalhos femininos fiando lã. Um dia, ela chegou em casa trazendo um cabrito. Tobit a questionou e ela disse que os patrões haviam lhe dado, mas Tobit não acreditou em sua mulher. Ele achava que o cabrito poderia ser roubado, então pediu à mulher que o devolvesse. A mulher ficou irritada e questionou Tobit. Disse ela: "Onde estão as tuas esmolas? Onde as tuas boas obras? Vê que todas elas são reconhecidas só por ti." Nesse dia, Tobit orou para seu Deus e pediu que o levasse embora, pois não queria mais viver em tamanha angústia. Nesse mesmo dia, uma mulher, Sara, que morava em Ecbatana, pretendia se matar. Estava triste porque ela já havia se casado 7 vezes, mas todos os seus maridos morriam. No começo ela queria se enforcar, mas mudou de ideia e preferiu orar ao Senhor para que a levasse também. Então suas preces foram ouvidas, e o arcanjo Rafael foi enviado dos céus para atender tanto os pedidos de Tobit quanto os de Sara. A solução do anjo foi tornar Sara esposa de Tobias, o filho de Tobit. Seria revelado que os maridos morriam porque havia um demônio que os matavam. O arcanjo Rafael também curaria os olhos de Tobit para que ele pudesse enxergar novamente. Tobit se lembrou de um dinheiro que havia depositado em outra cidade. Achando que iria morrer, enviou seu filho Tobias para resgatá-lo e ficar com ele para si. Tobit também deu vários conselhos para Tobias sobre como ele deveria conduzir sua vida.
Tobias então se preparou para seguir a viagem, e antes de ir procurou alguém de confiança para ir junto com ele e que conhecesse o caminho. Logo, Tobias encontrou o anjo Rafael, porém não sabia que ele era um anjo de Deus. Tobias perguntou quem ele era, e Rafael disse que ele era também um israelita e que estava ali para trabalhar. Rafael foi apresentado a Tobit e disse que seu nome era Azarias, filho de Ananias. Ele também disse conhecer todos os caminhos e que traria Tobias de volta para casa são e salvo. E então Tobias partiu junto com o anjo Rafael e mais um cachorro para esta aventura. Certa vez, estando Tobias e o anjo à beira de um rio, Rafael ensinou Tobias como usar partes de um peixe para medicina e também para magia. Se o coração e o fígado de um peixe forem queimados diante de alguém que esteja sendo perturbado por um demônio, esta pessoa será liberta dos ataques. O fel do peixe, que nada mais é que a secreção da vesícula biliar, a bile, serve para curar manchas brancas nos olhos. Basta untá-los e depois soprá-los, e então a pessoa ficará curada. Quando chegaram a Rages, cidade onde estava o dinheiro, Rafael disse a Tobias que eles precisariam dormir na casa de Sara. Tobias ficou com medo ao saber que Sara já havia tido 7 maridos e todos haviam morrido quando iriam se aproximar dela. Boatos diziam que se tratava de um demônio. Rafael, no entanto, acalmou Tobias e disse que se ele colocasse o fígado e o coração do peixe no incensário, a fumaça espantaria o demônio e ele nunca mais voltaria. Está escrito no Dicionário Infernal de Jacques-Coulon de Plancy, um livro de 1818 que, de acordo com alguns rabis, ou seja, os sábios judeus, este demônio é o mesmo que Samael. Alguns rabis também acreditam que ele foi a serpente que tentou Eva no paraíso. Asmodeu seria um grande rei do inferno, que se apresenta na forma de um ser bizarro com partes de animais, uma cabeça de touro, uma cabeça de homem e uma terceira de carneiro. Ele tem também uma cauda de serpente, pés de pato e hálito de fogo. Quando invocado, é preciso ser leal. Ele fornece anéis feitos sob influências de constelações, ensina como ficar invisível e também geometria, aritmética, astronomia e artes mecânicas. Ele também conhece todos os tesouros, sendo que uma pessoa pode forçá-lo a revelá-los. Também é conhecido como Shamadai e Sodonai. Asmodeus, de acordo ainda com outra lenda judaica, teria sido persuadido por Salomão a construir o Templo de Jerusalém. Ele inclusive é uma das divindades que aparece no Lemegeton e há instruções para invocá-lo lá. O uso de fogo e fumaça é comum em várias religiões, seitas e práticas mágicas por toda a história. Só para citar algumas práticas atuais, na Igreja Católica, de acordo com o padre Patrick Tobin do Campus Ministry, o incenso é usado para abençoar pessoas e consagrar objetos. Isso não é muito diferente de outras religiões. Na Umbanda é usado para afastar as energias ruins antes de cada gira, porém sabemos que Umbanda é uma religião sincretizada. Então pode ser que tenham pegado esta prática da Igreja Católica. Na religião Wicca é usado de várias formas para consagrar instrumentos mágicos, atingir estados espirituais específicos e etc. No budismo, a fumaça do incenso espalhando no ar simboliza a prática da moralidade e das boas ações. O incenso é usado amplamente há muito tempo, de tal forma que suas origens se perdem na história. E então, será que esta história é verdadeira?
Será que um anjo andou junto com humanos? Ou melhor, será que anjos existem? Será que o anjo Rafael era na verdade um alien? Será que há algo mesmo de importante nesta história? Ou é apenas uma história antiga de ficção? O que vocês acham, humanos? Mentira ou não, uma coisa é certa. É uma história interessante, não é mesmo? A propósito, se sua Bíblia é uma versão relativa a alguma linha do cristianismo protestante, este evangelho não estará lá, pois é um texto canônico da Igreja Católica Ortodoxa. Caso ainda não seja um inscrito do canal, clique em inscreva-se aí embaixo e nos ajude a chegar a 50 mil inscritos. Siga o Fator Medo também nas redes sociais, facebook.com/Fator Medo, twitter.com/, instagram.com/Fator Medo. Beijos ossudos e vemo-nos em breve, humanos.